Hoje vamos conversar sobre o pão sem glúten. Será que ele é mais saudável? Bem-vindos todas e todas, eu sou a Laura Bicas e essa é a Cozinha da Ló. Aqui eu ensino pessoas comuns a fazer pães caseiros do seu forno doméstico de forma saudável e prática. Se você gosta de comida caseira, prática, saudável, quer comer melhor, quer ter um estilo de vida bacana, fica por aqui, né? Então, a gente sempre quer ter a vida saudável, de cozinhando o máximo possível em casa, para evitar os alimentos, né? Os alimentos prontos, e só que de uma forma prática, que a gente consiga inserir isso na nossa rotina, né? No nosso dia a dia, que é tão cheio de coisa, que a gente sai, que a gente faz muita coisa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, ative as notificações, que aqui tem sempre receitas novas e conversas bacanas. Se você chegou aqui pelo Instagram, pelo Facebook, não deixe de seguir a Cozinha da Ló, que todo dia tem dicas legais. Então, o pão sem glúten é mais saudável? É o nosso tema de hoje. Então, o que é o tema de hoje? O glúten, o tão polêmico glúten. Você sabe o que é glúten? Gente, glúten é uma cadeia de proteína. É a gliadina com a glutenina, são proteínas que existem em vários alimentos, principalmente na farinha de trigo, que é tão consumida, tão usada. Então, o glúten é uma proteína. Tá? O glúten não é nenhum bicho papão, nenhum bicho de 7 cabeças. Ele é uma proteína, tá? Que vem sendo acusada de causar algumas alergias, algumas inflamações intestinais. Então, o que é o nosso tema de hoje? Hoje a gente quer saber sobre o pão sem glúten. E aí, o pão sem glúten, ele é mesmo mais saudável que o pão normal, que o pão comum? Será que a dieta sem glúten, só por você excluir o glúten da sua dieta, ela é uma dieta mais saudável? Então esse é o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje, porque a mídia está aí e fica bombardeando a gente de informação sobre alimentação, sobre nutrição o tempo todo. E o que eles gostam? Eles gostam muito de assuntos polêmicos e trazer de uma forma polêmica, dramática, né? Dramatizando muito, ganhando, porque isso dá ibope, isso dá conversa, é isso que eles querem. Mas será que isso é verdade? Então, hoje a gente vai trazer essa discussão bem bacana para você poder entender e tomar as suas decisões, tá? O que eu não vou fazer hoje? Hoje a gente não vai fazer uma receita, a gente não vai ver um pão, a gente não vai trabalhar a massa, hoje a gente não vai cozinhar. E eu não vou falar para você hoje se você deve ou não comer glúten. As decisões alimentares são individuais. Cada corpo é um corpo. E não sou eu que vou ditar isso para você. Mas eu vou trazer aqui o meu ponto de vista profissional, com a minha bagagem de nutricionista, o que eu sei sobre as dietas sem glúten. Muita coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, que muita gente piora a alimentação quando tira o glúten da dieta. Você sabia disso? A pessoa está fazendo um sacrifício, muitas vezes, tirando alimentos que ela adora e está tendo uma alimentação pior. Então a gente vai ver por que isso acontece, para você ficar informado e saber tomar suas decisões, agir certo e não ficar indo atrás do que só a mídia joga, coloca e que muitas vezes nem está te trazendo saúde. Então a gente tem que saber pensar um pouco, criticar um pouco as informações que a gente recebe todo dia, esse bando de informação. Então, eu vou trazer aqui a minha opinião crítica, a minha opinião profissional, como nutricionista, se o glúten ajuda ou não a nossa vida a ficar mais saudável, principalmente se a troca do pão comum pelo pão de glúten é uma boa escolha. Então esse tema, ele é muito importante a gente trazer e discutir para você não ficar sendo bombardeado de bobeiras e não conseguir nem raciocinar. Você escuta, às vezes não sabe nem o que é o glúten e já está com medo do glúten. Então não, né? Então esse tema é super importante para você entender melhor sobre a sua dieta, sobre as suas escolhas e tomar as melhores decisões.
E eu queria enfatizar também que eu não estou discutindo aqui a questão da dieta de celíacos. Nós temos mais ou menos 1% da população que tem uma doença, que é a doença celíaca. Essas pessoas, elas realmente não podem com glúten, tá? Não é uma intolerância, um mal-estar, elas realmente têm diarreias, têm problemas intestinais, de absorção, então elas realmente não podem consumir glúten. Então, para essas pessoas, o glúten não é uma opção. Nós temos ainda mais ou menos 6% da população que se diz sensível ao glúten, que tem uma irritação, que realmente tem sintomas diretos ligados ao consumo de glúten, que consegue ter um consumo mais leve de glúten, tá? Eu estou falando para o resto da população, que já está dando 93%, que está tirando o glúten da dieta, ou que está pensando em tirar, ou que está querendo saber sobre o assunto, por opção, tá? Por uma opção. Nossa, eu ouvi falar que tirar o glúten da dieta faz bem, eu ouvi falar muito mal do glúten, eu ouvi falar isso, acho que eu vou tirar. Nossa, eu ouvi falar que glúten dá dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça às vezes. Gente, todo mundo tem uma dor de cabeça de vez em quando, né? Não existe essa pessoa perfeita, que faz a dieta perfeita e que nem um dia da vida dela tem uma dor de cabeça, ela tem uma dor de barriga, isso não existe, né? A pessoa que prega isso, para mim, ela já está partindo de uma mentira. É claro que a gente consegue sentir bem-estar com a dieta e que a gente deve buscar esse bem-estar pleno, mas ninguém tem um bem-estar pleno 100% do tempo, como ninguém é feliz 100% do tempo, né? Então, a gente tem que ir buscando esse equilíbrio. Então, eu estou falando com essas pessoas, estou falando com você, que a vida inteira comeu pão e que agora ouviu falar do glúten e está com essa dúvida, com essa questão, se tira ou não tira o glúten da dieta. E quais as implicações que isso vai trazer, quais as melhores escolhas para você. Então, por que eu falei que muita gente tira o glúten da dieta e piora a alimentação? Gente, como que isso acontece? O que acontece? Do mesmo jeito que o homem consome o trigo há milhares e milhares de anos e o pão também, uma coisa que diferenciou muito o ser humano no seu desenvolvimento, na sua expansão, né? O ser humano se diferenciou de outros animais, porque é um ser inteligente e dominou o mundo, e estamos aqui hoje como nós estamos. Uma grande importância na alimentação do ser humano foi a variedade. O ser humano se destaca muito de outros animais pela sua variedade na alimentação. Então, nós temos muitas espécies de animais que entram em extinção porque elas têm muitas restrições. Então, tem o panda que só come, né, o bambu da região X, tem o bicho que só come esses. Quanto mais restrito são os animais, ficou mais difícil de reproduzir e ir para outros ambientes e dominar outras regiões eles vão ficando presos àquela região que tem aquele único alimento. Então, assim, o ser humano, ele foi uma espécie que se destacou muito, se desenvolveu muito fisicamente e a inteligência em função da sua alimentação, em função dele ter consumido, que ele consome carne, ele consome folha, ele consome semente, ele consome oleaginosa, ele consome todo tipo de alimentação que está disponível. Então, isso é muito importante no desenvolvimento do ser humano e foi muito importante no desenvolvimento da nossa espécie, tá? Essa variedade alimentar. Então, quando a pessoa resolve tirar o glúten, muitas vezes ela não consegue, você não consegue, né, só tirar o glúten sozinho. Então, você tira uma série de alimentos. A dieta da pessoa fica, de repente, monótona. Ela não sabe fazer as substituições. Ela não sabe aonde buscar boas substituições, que realmente é difícil. Nós temos hoje uma oferta de produtos sem glúten? Temos, mas o que está sendo usado para substituir esse glúten? Você está tendo ganho nutricional nisso? Porque, assim, gente, o glúten é uma gota de água no oceano quando a gente pensa na nossa alimentação. Ele é um detalhe da nossa alimentação. A nossa alimentação é uma coisa grande, é uma coisa global. Ela envolve muita coisa. Então, assim, não é só o glúten que é o responsável por a nossa alimentação ser boa ou ser ruim. Mas a hora que eu resolvo tirar o glúten, eu tiro muito alimento. Eu tiro muitos tipos de preparo que eu estou acostumada. Tudo bem,
Ah, não, mas a farinha branca eu posso substituir? Pode, mas às vezes você está substituindo coisas que você comia antes que fazia bem. Então você comia um macarrão com legumes, você comia um pão com salada, você comia e de repente você troca tudo isso por uma tapioca, né? Isso é mais típico. Come tapioca no café da manhã, almoço, jantar. Gente, tapioca é uma farinha branca, tá? Uma farinha branca de mandioca. A única coisa que ela não tem é que ela não tem glúten. Só que ela também tem os males de um refinado branco, tá? De não estar te oferecendo nutriente, não estar te oferecendo fibra, de ter alto índice glicêmico. Então a farinha de mandioca também vai ter isso, a farinha de arroz também vai ter isso, as farinhas vão ter isso, tá? Então você só está fazendo uma escolha de farinha, tirando o glúten. Mas comer tapioca em todas as refeições era muito melhor você estar comendo glúten e estar tendo uma alimentação mais variada, porque as pessoas ficam sem saber como fazer a substituição correta. Então, assim, você quer ter uma alimentação saudável, é muito mais importante você pensar no global da sua alimentação, que é uma alimentação saudável, do que no glúten. Então, eu tenho que pensar que eu tenho que inserir muitos vegetais, que eu tenho que consumir frutas, que eu tenho que consumir mais produtos inteiros, né? Assim, em vez de tomar suco de maçã, comer uma maçã inteira, porque eu estou mastigando, eu estou comendo a casca, eu estou, né? Estou tendo vários outros benefícios. Comer a fruta mais fresca possível, essa fruta aqui, né? Que é sazonal, então que ela foi colhida há menos tempo, que ela tem mais benefícios da época. Então, assim, isso é tudo muito mais importante do que se tem um glúten ou não tem um glúten naquela farinha. Então, a alimentação saudável, ela nunca está ligada a um único produto. E as pessoas ficam com esse foco único. Vê o glúten e não vê mais nada. E não pensa. Então, muitas vezes, ela está piorando essa alimentação. Ou, se ela estiver trocando tudo pelo igual, ela não está melhorando nada. Então, ai, nossa, eu como bolacha recheada, só que eu como sem glúten. E aí a pessoa se acha super, né? Nossa, super saudável, porque está comendo a bolacha sem glúten e está comendo bolacha. Enquanto o foco dela devia não comer a bolacha e comer um iogurte, comer uma fruta. Então o foco, para mim, o glúten tira o foco da dieta saudável, tá? Para algumas pessoas ele até funciona e eu vou também te explicar como. Porque eu já tenho certeza que você está pensando assim, nossa, Laura, mas você sabe, eu tirei o glúten uma época, ou eu tirei e eu me senti melhor, me fez diferença. Você pode estar no 6%, pode ser, mas uma coisa também é o contrário. A pessoa, às vezes, ela fala assim, ela nunca tinha prestado atenção na dieta dela, então o fato dela estar se preocupando com o glúten quer dizer que ela começou a se preocupar com a alimentação dela. Daí, essa preocupação, de uma forma saudável, nós temos preocupações ruins também, viu, com a alimentação. Nóia, preocupação excessiva com a alimentação não é bom. Mas essa preocupação saudável, tipo, nossa, eu quero ter uma vida melhor, eu quero me alimentar melhor, eu quero fazer melhores escolhas, isso já vai dar um resultado bom, independente dela estar tirando o glúten ou não. Daí ela tira o glúten, mas ela comia um monte de porcaria, um monte de doce, se empanturrava de coisa branca, e aí ela tira o glúten, e aí ela faz essa troca do tipo, nossa, agora eu não sei o que eu como, então eu só como verdura, legumes, fiz uma escolha melhor, aí sim, aí você vai perceber um benefício. Mas talvez se você pegar essa inclusão dos legumes, dos vegetais, de prestar atenção numa dieta saudável e mesmo assim ter um consumo consciente, de farinha branca, você vai ter o mesmo resultado. E aí você não passa pelo estresse de tirar o glúten. Porque outro malefício de tirar o glúten é o estresse psicológico. A gente tem um estresse psicológico que tem a ver com o nosso meio social, de você ter pessoas, de você sair e tá todo mundo comendo uma pizza e você não quer, de você aliás, você não quer não, mas você quer, mas você não pode, então você fica assim aquele estresse psicológico, você até, nossa, não consigo nem sair com meus amigos mais, porque eu passo vontade, porque minhas amigas só querem saber de ir num cafezinho e comer um pedaço de bolo e eu não como bolo. Então, assim, existe esse estresse psicológico social que ele danifica muito também, sabia? A nossa saúde, ele é muito prejudicial. A alimentação, ela tem que ser uma coisa mais fluida, mais prazerosa, mais natural, sem deixar de você ter o viés saudável, de ter um viés do tudo pode, mas não pode tudo todo dia,
entendeu? Então esse equilíbrio mental traz muito benefício para o corpo. Gente, a mente manda no nosso corpo, tá? Então uma pessoa com uma mente doente, ela também fica doente. Então do mesmo jeito que você acreditar que você está tendo uma dieta melhor, pode te trazer muitos benefícios, você ter um estresse de não estar podendo comer alguma coisa, também vai te trazer malefícios, não vai ser bom. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado na hora de estar falando, de tirar o glúten da dieta. Se isso está pesando, se isso não está legal, tá? Então assim, não é isso, não é aquela proteína específica ali, ó, que vai fazer a diferença na sua dieta. Você tem que ter outro olhar, você tem que ter um olhar global. Então, às vezes a pessoa tirou o glúten e fez bem, porque ela prestou atenção na dieta, porque ela deixou de comer porcaria e comeu coisa saudável. Às vezes só o psicológico dela ter tirado, já achou, nossa, já nem tô tendo dor de cabeça mais, nem tô. É o psicológico, do positivo. Mas não tem essa necessidade. Você tem que, agora você pode falar, não, vou diminuir o glúten. Eu concordo, acho legal, por quê? Pela questão da variação. Do mesmo jeito que uma dieta que você tem restrições, ela é uma dieta muito pobre, ela vai ficando pobre quando você tem muitas restrições. Quando você tem inclusões, ela vai só tem a ganhar. Então você fala, olha, eu não preciso deixar de comer glúten, mas eu quero evitar. Então eu vou fazer escolhas legais. Daí você está ganhando. Daí você está mudando ao seu favor. Você está me falando isso, eu já ouvi outros profissionais falando, mas também já vi muito profissional falando mal do glúten, muita gente atacando o glúten, e aí eu não sei o que pensar. Daí, o que eu posso te falar? Cada um segue uma linha da nutrição. Toda profissão, você tem muitos caminhos para seguir. E cada profissional se baseia de um jeito e escolhe o seu caminho. Eu sempre escolhi, na minha nutrição, o caminho do equilíbrio, da vida saudável, equilibrada, sem modismo. Na época que eu estava na faculdade, o ovo ainda era um alimento condenado. Então nós ficamos 20 anos, 10 anos, falando mal do ovo, falando mal da manteiga e que a margarina que era ótima. Hoje, o ovo é um alimento maravilhoso. Nossa, o ovo é ótimo. As pessoas consomem muito ovo. A margarina já é mais condenada e a manteiga já é um alimento melhor. Então, essas questões alimentares, elas estão sempre surgindo. E elas demoram muitos anos, às vezes, para ser derrubadas. Porque a ciência da nutrição é assim. Ela é uma ciência difícil. Porque eu estou mexendo com os organismos. Cada pessoa tem um organismo que vai reagir diferente. A mesma dieta, cada um vai ter uma reação. E você tem muitas interferências pessoais. Então, demora-se muitos anos para você ter pesquisas com resultados concretos. É muito demorado. E às vezes nem se chega a uma conclusão tão taxativa assim. É ou não é? As conclusões são mais... E muitas vezes a conclusão depende do contexto, porque ninguém come só ovo, só pão, só farinha, né? A gente come uma variedade de coisas. Então depende como eu como, que horas que eu como, o que eu estou fazendo, se eu faço atividade física, se eu não faço. Então o ser humano é muito complexo para a gente pegar um ou outro alimento e culpar ele de tudo. Então, a linha do equilíbrio, da nutrição equilibrada, que tem muitas nutricionistas ótimas, que estão aí na mídia, que dão ótimos conselhos, que eu gosto muito, é, para mim, o ideal, é o principal. E se você vê, mesmo essas dietas mais radicais, as pessoas sempre caem no mesmo lugar. Você fala assim, você tem que comer mais proteína para formar músculo, né, para você ficar forte e tal. Mas se você comer proteína demais, você vai sobrecarregar seus rins. Então, na verdade, é um equilíbrio, gente. É um equilíbrio. Não é nem comer o mesmo legume todo dia, nem a couve todo dia. É cada dia comer uma folha diferente. É cada dia procurar um legume diferente. Variar a fruta, variar o tipo de grão, variar o tipo de cereal. A gente tem que ter variedade. Isso é uma dieta equilibrada. Isso é uma dieta saudável.
Você ficar aderindo aos modismos, você prejudica a sua dieta, você se estressa e você está perdendo o foco do principal. Uma dieta simples, não precisa comprar coisa cara, você vai pagar lá muito mais caro naquele produto porque é sem glúten. E às vezes é sem glúten, só que eles colocam uma gordura pior para compensar a estrutura da farinha. Às vezes, sabe? Estão acrescentando mais aditivos, mais coisas para compensar a falta do glúten. Então, assim, você tem que ter um foco no que é importante. E o importante é a vida saudável global, uma vida normal, o velho arroz e feijão, a nossa verdura, entendeu? A gente tem que ter esse foco geral. Então, por que o pão sem glúten pode ser muito pior do que o pão com glúten? Muita gente sabe fazer o pão sem glúten caseiro. Você tem os pães de longa fermentação, que são maravilhosos. Então, você às vezes está trocando um pão caseiro, maravilhoso, por um pão sem glúten de farinha de arroz, que está lá ensacado, cheio de aditivos, cheio de conservantes. Ah, mas ele é um pão sem glúten. O pão com glúten que você acabou de fazer da sua casa vai ser um produto muito melhor que esse. Entendeu? Então, você tem que pesar bem as suas escolhas, você tem que ter esse senso crítico com as suas escolhas. Porque as coisas não são simples assim. E aí eu vejo muito no supermercado assim, o pão de mel é sem glúten, é sem açúcar. Gente, é lotado de adoçante, de gordura ruim. Então, assim, não são escolhas. Qual que seria a melhor escolha? Você não comer o pão de mel. Então, você vai comer um pão integral, com sementes. Vamos buscar ter uma alimentação mais saudável. E aí, no final de semana, por exemplo, que não faz parte da sua rotina, é o dia que você já deixou para comer o doce, vamos dizer assim, você pode comer qual você gostar. Você não precisa ficar se estressando, preocupando. Você sabendo comer um pedaço certo, o tamanho certo, a quantidade certa, você pode comer qual você quer. Aí você vai ter um prazer pleno de escolher o que você realmente quer comer e manter a sua saúde. Então, o que eu acho que é o mais errado nessa questão do glúten? O mais errado na questão do glúten é você atacar ele como se ele fosse a pior coisa do mundo e que tirando ele da dieta vai ser a salvação da sua vida, sua dieta vai ficar saudável, perfeita, você não precisa se preocupar com mais nada. Isso é muito errado, porque você não está dando atenção ao que importa na sua dieta, em outras coisas da sua dieta. Não é tirar o glúten que vai resolver seus problemas. Muitas vezes, para a maioria das pessoas, ele não vai fazer diferença nenhuma. Para algumas pessoas pode haver uma diferença. Então, tirar o glúten, pegar o seu pão, que você sabe fazer, que você poderia saber, ou pegar um pão caseiro, pegar um pão fresquinho e trocar por um pão de saquinho do supermercado, que é sem glúten, então, atacar o glúten e achar que só tirando ele vai resolver seus problemas, não vai. Esse é um erro muito grande. E você fica com esse foco, você fica neurótica, deixa de comer um negocinho lá na festa que você queria, deixa de sair com as suas amigas com esse foco, isso não está te trazendo esse benefício todo, tá? Não tá, ele não tem assim, esse vilão na alimentação. A alimentação é o conjunto de tudo que você come, tá? Então, o que é sabido é que você tem que ter uma alimentação mais caseira possível, os alimentos mais frescos possíveis, na sua forma original, né, o mais possível. Esse é o ideal. Culpar um só alimento, falar, nossa, o glúten é o culpado de tudo, com certeza não vai mudar muita coisa na sua dieta, se esse for seu único foco. E além de tudo, vai te causar esse estresse psicológico. O estresse psicológico, ele tem duas vias. Ele tem a de você, esse estresse psicológico da vontade, né? De você ter a vontade e não comer. Você ter a questão social,
de você ir nos lugares, passar vontade, ou de você não querer encontrar amigos por causa da sua alimentação, você deixar de ir num piquenique, porque o pessoal vai levar isso, você deixar de ir numa festa porque vai ter aquilo, né? Aí você vai num casamento, num evento e tá servindo coisas que você não come. Então assim, esse estresse psicológico não é bom, ele vai trazer muitos malefícios para o seu organismo, tá? Então ele está te trazendo mais malefício do que benefício de estar fazendo isso. E tem um estresse psicológico que é terrível e que é muito comum, que as pessoas não se dão conta, que é o da culpa. É a culpa. Daí um dia ela morre de vontade, como um pedacinho de pão, aí morre lá de culpa. Eu não devia ter comido, eu não devia ter comido. Gente, sabe? O ser humano come pão há milhares de anos. Não foi aquele pedacinho de pão que vai te fazer mal se você tirou o glúten da sua dieta. Então, o que te faz mal é essa culpa, esse estresse psicológico. Essa questão de querer culpar, de trazer esse peso para a alimentação, tá? A gente trazer leveza para a alimentação, leveza para as horas da refeição. Para a gente sentar na mesa, pegar o que a gente vai comer e não ficar reparando naquilo, no detalhe. Esse estresse psicológico não é bom, sabe? Terminar de comer, falar, nossa, estou me sentindo culpada que eu comi um pouco mais. Gente, isso não é bom, tá? Então, essas dietas restritivas, seja do glúten, seja outros tipos de restrição que não tenham real necessidade, elas causam um estresse psicológico muito grande. E isso é muito ruim para o nosso organismo, tá? Então, o que eu acho o que seria a minha sugestão para você? Se você assistiu esse vídeo, se você estava interessada em saber no glúten, é porque você está pensando em tirar o glúten, você já tirou o glúten, você tem essa questão do glúten que você está aí digerindo, pensando, tá? Então, o meu conselho é você fazer, primeiro, boas escolhas em questão do glúten, tá? Não, eu quero reduzir o glúten, eu acho que eu me sinto melhor, mesmo escutando isso, eu tenho uma visão global da minha alimentação e eu quero diminuir o glúten. Então, primeiro, para você comer os produtos com farinha, eu vou te indicar os produtos de fermentação natural, que são feitos com farinha com glúten, mas quando eles têm a longa fermentação e o fermento natural também tem as bactérias ácido-láticas que degradam o glúten. Então, é como se assim, eu tenho o glúten é um vestido, daí eu pego uma tesoura e corto esse vestido em tiras. Tá? Daí eu não tenho mais um vestido, o que eu tenho? Várias tiras de pano, né? Então é isso que a longa fermentação e as bactérias e as leveduras fazem com o glúten. Elas já quebram eles, as proteínas são quebradas. Elas passam por esse processo na nossa digestão, absorção dos nutrientes. Então você já tem esse glúten todo quebrado. Então, pessoas que têm essa intolerância, não estou falando de celíacos, tá? A gente tem que lembrar sempre disso. Mas a pessoa que sente um pouquinho de desconforto, acha que está fazendo diferença, ela comendo pão de fermentação natural, ela sente bem, porque ela já tem essa pré-digestão. Daí você tem que ter certeza que esse pão teve uma longa fermentação, né? Tem que ter certeza que você está comprando um bom pão, um pão legal de fermentação natural, que foi feito, né, realmente de longa fermentação, se você está procurando isso. Então, tomar cuidado, sim, nessa escolha. E acho super legal você substituir o glúten, desde que você faça escolhas que são mais saudáveis. Então, assim, a gente já come tanta farinha, né? Já como macarrão, já como pão, já como não sei o quê. Então, em alguns momentos eu não quero essa farinha, eu quero fazer uma substituição dela. Então, eu acho bacana. Eu adoro pão, eu adoro bolo, por exemplo, feito com farinha de quinoa. Farinha de quinoa e com farinha de trigo sarraceno, você mistura, faz um bolo maravilhoso. Acho super legal, uma opção saudável, porque eu estou substituindo a farinha de trigo, que eu já consumo bastante, por uma farinha de quinoa, que tem uma proteína de alta qualidade. Então, existem escolhas que são ótimas, que são boas escolhas, mas eu não preciso colocar na minha cabeça que eu nunca mais vou comer o glúten, que eu não tenho esse radicalismo. Posso fazer escolhas saudáveis, porque isso me traz esse benefício psicológico, me traz essa calma psicológica, não estresso o meu corpo com as minhas escolhas, eu acrescento coisas
entendeu? Então faz bem para minha alma, para minha cabeça e, consequentemente, para o meu corpo, para a minha alimentação. Podendo fazer escolhas de farinhas diferentes, acho super legal. Vamos ter uma variedade de farinha em casa. Vamos variar, porque é isso que eu falei no começo desse vídeo. A alimentação do ser humano está baseada na variedade. Isso é uma coisa muito importante para o ser humano, para a saúde do ser humano. Então vamos variar. Vamos sair. Só que se eu sair da farinha de trigo, ficar culpando o glúten, só que aí eu caio na farinha de arroz, ou eu só como tapioca, tá pior ainda, porque eu tenho menos variedade de opções quando eu saio para comer, quando eu vou em algum lugar. Se eu ficar preocupada se aquilo ali, se aquele molho engrossou um pouquinho com farinha, se eu ficar com essa noia do glúten, eu acabo caindo na monotonia alimentar. Então, eu não preciso ficar tão preocupada. Eu posso fazer substituições saudáveis, eu posso escolher o melhor pão hoje, né? O pão, no começo, até o começo da Revolução Industrial, só se comia pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural está na humanidade há muito tempo e ele sempre foi uma ótima referência de alimento. Então, essa retomada foi uma coisa ótima. Nós ficamos um tempo com esse pão quase desaparecendo, com a França mantendo essa tradição muito forte, e depois eles foram voltando e as pessoas começaram a perceber essa diferença, desse benefício desse pão, que é muito saudável, que é ótimo a digestão dele, tem uma ótima digestibilidade. Tem, inclusive, estudos que mostram que ele é prebióticos, que ele é bom para a saúde intestinal. Então, assim, isso é um pão infinitamente melhor do que um pão de farinha de arroz e mandioca que tem lá no supermercado, só que não tem glúten. Então, a gente tem que saber fazer as melhores escolhas. A gente tem que ter conhecimento para fazer as melhores escolhas. Então, eu só faço esse pão de fermentação natural. Quando eu fico uma semana comendo outro pão, eu percebo realmente uma diferença. Na questão da digestão, né? Eu tenho alguns problemas pessoais, assim, estomacais, não tenho intolerância a nenhum alimento, mas eu tenho uma dificuldade de digestão e para mim faz muita diferença se o pão é de fermentação natural ou não. A digestibilidade dele é muito perceptível, é muito óbvio. Ele é um pão muito diferenciado, então com certeza ele é um pão muito melhor, principalmente se você estiver fazendo em casa, estiver comprando, né, um produto caseiro, bem feito, que você sabe que está sendo bem feito, do que qualquer pão sem glúten que está lá na prateleira do supermercado. Então, o que eu vou fazer para melhorar a minha dieta? Eu vou comer o pão de fermentação natural, vou procurar produtos de fermentação natural, até bolo, gente, porque sobra o fermento natural, a gente faz bolo. Então, a gente substitui parte da farinha do bolo pelo fermento natural. Como esse fermento natural é uma sobra, ele está ali, aquele glúten da farinha dele já foi totalmente degradado. Então, aquele bolo tem menos, já tem um glúten degradado, ele tem menor quantidade da cadeia de glúten inteira. Então, se você tem uma sensibilidade, aquilo ali já está sendo melhor para você. Então, eu vou procurar produtos de fermentação natural. Vou procurar fazer o pão, usar as sobras para fazer os derivados, né? Vou fazer substituições de farinha branca quando eu puder, por farinha de quinoa, por farinha de amaranto, por trigo sarraceno. Vou procurar coisas boas para fazer substituição. Vou procurar incluir mais frutas e verduras na minha alimentação e dar a atenção da minha alimentação de uma forma global, sem focar nos detalhes. Eu não vou nem comer uma caixa de ovo por dia e nem banir o ovo da minha alimentação, né? Que foi o que aconteceu na década de 90, por exemplo. Então, eu vou trazer equilíbrio, porque eu sei que essas coisas são variáveis, só que a minha vida é hoje, aqui, a minha saúde é uma só, e eu quero tomar conta dela sem ficar à mercê dos modismos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre o glúten, que eu tenha ajudado muito vocês a entenderem essas questões que estão por aí, a não ficarem tanto à mercê desses vídeos sensacionalistas que as pessoas colocam, falando, focando, e aí você fica com foco nesse produto único, como se ele fosse o mal de todo mundo, e não presta atenção no mais importante, que é a sua dieta global, que é o geral do que você está comendo. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse rumo a uma saúde melhor, a uma vida prática com alimentação saudável. A alimentação saudável não tem que ser complicada, ao contrário, ela é mais simples.
tá? Ela é mais simples de a gente fazer em casa, porque ela não precisa de complicação, nem de modismo, nem nada pronto, comprado, complicado. A gente pode prover os nossos alimentos saudáveis em casa. Se você tem mais ideias de conversas que você queira ter comigo, que a gente pode discutir aqui, por favor, deixa nos comentários. Eu adoro, é muito bom. Escreve aí o que você achou desse vídeo, o que você ficou pensando. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia e a gente se vê mais por aqui. Um beijo, até a próxima!